Bom dia, bom dia. A gente vai falar das corujas e exemplo massa, o melhor exemplo de vertebrado. Claro, disparado o melhor exemplo de neuroetologia de vertebrados. Tem a melhor descrição do comportamento, a melhor descrição da base neural desse comportamento. E isso aqui é a coisa beleza, a coisa linda da neuroetologia mesmo. Então, vale a pena fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. E, aliás, também é meu tema eu trabalhei com as corujas no pós-doc, né? E trabalho com localização de som em humanos agora, mas é um tema que eu sou bem familiar. Bom, enfim, bonitinha, né, o bichinho? E olha só que essa é uma corujinha Tito Alba, né? Essa coruja da igreja, Suindara, Barnal, né? Coruja do celeiro, né? Ela faz o ninho, ela faz o ninho dela num cantinho silencioso, no alto em local alto, né? Esse é o jeito dela nidificar. E aqui ela está numa condição super favorável, né? Com bastante no verão, né? Então com luz e tá fácil para ela viver. Né? E daí aparece toda bonitinha, mas isso aí até abrir a boca, né? Olha só que legal. Na hora que ela abre a boca, você vê que não é um bicho tão bonitinho assim. Né? Esse é o chamado diabólico desse bicho. Tá? Quem fica achando que coruja faz né? Tem umas corujas, tem chamadas de tudo quanto é tipo em coruja, né? Tem vários tipos, mas essa espécie, a Suindara, a Barnal, a coruja da igreja, ela tem esse ruído diabólico. E não é tão bonitinha assim, né? Você vê que é só uma questão das penas bem colocadas ali, né? Você tira as penas, uma parte das penas aqui do rosto, você vê que tem umas assimetrias, o rosto é tudo torto, né? Tem as peles jogadas para fora, né? E a pena realmente é uma coisa muito importante para esse animal. Olha só o tamanho dele, né? Ele é pura pena. Você tira a pena, vira um pintinho feio, assim. E aqui tá o esqueleto dela, né? E tem que ser essa pena desse tipo aqui, porque você pega essa penugem de filhote, também torna o bicho horrendo, né? Então, mas a beleza não tá só no jeitão dela, não. Tá no jeito que esse bicho caça, no jeito que esse bicho o jeito que esse bicho caça, né? Então, eu tinha falado que no verão tava tudo bem, tá tudo fácil, já tem uma sobrevivência grande no verão, mas no inverno a coisa pega fogo e de fato, a maior parte das corujinhas morre no ambiente natural. 10% das corujinhas sobrevivem após 2 anos. Assim. Então, a sobrevivência das corujas só que elas são muito bem... conseguiram se dar muito bem no ambiente que conseguem sobreviver. Morre por falta de comida mesmo. Né? E aqui está mostrando uma coruja buscando um ratinho andando por dentro das galerias, dentro do gelo. Né? Ou seja, o bicho é completamente invisível e pelo som que o bicho faz na caminhada, ela consegue encontrar. Né? Então, só percebendo o ruído que o bicho faz ao caminhar. Né? E ela faz isso usando som, né? Então, o som é uma coisa muito importante para a caçada desse bicho. Ela também é muito visual, também consegue fazer caçada com visão, né? Mas é famosa pela audição também. Tá? E esse não é um ataque padrão, né? O ataque padrão não é voando e encontrando a presa. O que essa coruja faz geralmente é ficar sentada
num toco, numa árvore, em alguma coisa, e assim que ela escuta alguma coisa, ou vê algum ruidinho, vê algum ratinho, ou vê alguma coisa se mexendo, ou escuta ou escuta algum ruído de interesse, o que essa coruja faz é encarar. Primeiro passo, ela encara, né? Então ela olha bem fixamente, bem de frente, assim, e a fonte do ruído ali, né? E depois de um tempinho encarando, ela voa e pega, né? Esse é o comportamento recorrente, né? Então, a gente vai prestar muita atenção nessa parte do comportamento, de apresentar um som, pum, e ver para onde ela encara, né? Essa parte de orientação. E tá, aqui a gente tinha mostrado na neve, né? Mostrou como que funciona o ataque padrão, né? E aí tinha essa suspeita de que a coruja conseguia caçar apenas com som, mas isso foi demonstrado só no 60, no final no início dos 60, pelo Roger Payne, né, que mostrou que ele fez doutorado com essas corujas, e ele colocava numa sala completamente escura uma bolinha de papel que ele arrastava com uma linha, e daí não tinha nenhuma outra fonte sonora, não tinha nenhuma fonte de luz, não tinha nenhuma fonte de cheiro, não tinha nada além do ruído do papel, né? E, e, o, e as corujas se orientavam e conseguiam atacar esse papel, né? E depois ele fez com ratos mesmo, né? Ratinhos caminhando na sala totalmente escura, e as corujas acertavam 75% das vezes, né? E os erros eram sempre mínimos. Quando errava mínimo, né? E daí ele mostrou isso num congresso de etologia. Sentado na plateia estava o Marco Nishi, né? Masakazu Konishi, Marco Nishi, todo mundo chama ele de Marco Nishi. E ele falou: poxa, quero trabalhar com esse bicho. Achei interessante esse comportamento. E ele, neurocientista, né, ainda no congresso de etologia, falou: poxa, esse bicho aí deve ter uma base neural bem interessante. E uns anos depois, o Marco Nishi conseguiu 3 corujas, né? E ele colocou essas corujas numa sala da universidade, e elas começaram a se reproduzir, né? Se reproduzem muito fácil. Ele falou: vou começar, dá para fazer o trabalho já. Daí ele juntou com outro colega da universidade, que trabalhava com visão, e daí eles começaram a procurar. Já estava na época tinham acabado de encontrar os campos receptivos visuais no gato, né? E as orientações, né? O trabalho do Thorsten Wiesel, clássico aí, né? E ele falou: poxa, vamos procurar isso na coruja. Encontraram, né? Numa estrutura aqui da coruja, os campos receptivos, né? Acharam essa topografia retinotópica, né? Que é aparente, que é observável em vários animais. Encontraram nas aves aí. E depois de fazer esse trabalho, o Marco Nishi falou: poxa, eu quero achar um mapa auditivo agora. Beleza, tem um mapa visual, isso aí já está descrito, mas eu quero ver, esse bicho aqui é o bicho certo para procurar um mapa auditivo. Esse bicho aqui tem que ter alguma coisa muito especial para processar espaço a partir de pistas auditivas. E começou a procurar, né? Não achou nada, procurou em vários locais, não encontrou, e até que ele recebeu um pós-doc lá, o Eric Knudsen. O Eric Knudsen, ele estava ele estava trabalhando com o Ted Bullock, né? Ted Bullock é aquele que trabalhava com todo quanto é bicho, trabalhava com peixe, trabalhava com golfinho, a gente falou dele na aula passada, e trabalhou com as cobras, né? E o Eric Knudsen, ele trabalhava com bagres, né? Com bagres com o Ted Bullock, vendo eletrorecepção e fazendo registro no mesencéfalo. E daí ele chegou lá e falou: vamos registrar no mesencéfalo das corujas. E ele encontrou, né? Os dois aí, então,
finalmente encontraram um mapa auditivo na coruja, né? Então, num pedacinho do mesencéfalo, neurônios vizinhos respondem para regiões vizinhas do espaço, né? Então, isso sempre considerando pistas auditivas, né? Então, um som vindo daqui ativaria um neurônio dessa região, um som vindo daqui ativaria um neurônio dessa região, né? Então, viram que tinha uma associação entre regiões vizinhas no espaço e regiões vizinhas naquela estrutura neural, né? E uau, que legal, né? Então temos um mapa auditivo, né? Então partiu do comportamento de uma observação, olha, esse bicho, a observação de um comportamento refinado, depois encontraram um mapa, né? Falou, pô, vamos fazer um estudo sistemático disso agora em tudo quanto é em tudo quanto é coisa, né? Daí foi estudar mais comportamento, foi caracterizar as pistas que seriam as pistas auditivas, enfim, várias coisas, né? E só um detalhe aqui, né? Esse mapa tá errado, né? Esse desenho aqui tá errado, porque olha o tamanho do cérebro, olha o tamanho da cabeça da coruja, né? A gente falou que era tudo pena, né? Então o cérebro é bem menor, né? E talvez menor que isso aqui, né? Ainda desenhei grande. E aqui está o teto óptico, né? Essa aqui é a estruturinha onde ele encontrar no mapa. Só que, na verdade, o teto óptico já é uma consequência desse mapa, né? É uma outra estrutura que chama colículo inferior, né? Colículo inferior externo, particularmente. Então, o colículo é uma bolinha, né? Um núcleo é uma estrutura que é uma bolinha, e a parte externa, ou seja, o córtex, a parte mais externa dessa estrutura, né? Que tem essa que é o primeiro local onde surge esse mapa, né? E aí chama isso de ICX, né? ICX, colículo inferior externo, né? E aqui está mostrado o colículo inferior no humano, né? E para aqui tá, e logo em cima o colículo superior, que é o teto óptico, né? Então você vê que é uma estrutura colada uma na outra, colículo inferior, colículo superior. Colículo superior que tem a ver classicamente com visão, né? E a gente vai ver agora que é uma estrutura multimodal. A gente já tinha visto isso nas cobras, né? Que era multimodal de temperatura e de visão. E aqui o colículo inferior das corujas, a gente vai ver que é visão e audição, né? Tem tato também. Mas enfim, tá aqui o colículo inferior, que é onde surge a primeira vez o mapa, onde é computado, onde é criado um mapa auditivo, tá? Um mapa espacial dado por pistas auditivas, tá? E como é que era esse mapa? Tá, então esse era o jeito que eles faziam esse registro, né? Eles faziam registros em regiões do espaço, eles conseguiam apresentar, colocar um falante em regiões variadas do espaço, né? E ao mesmo tempo que registrava no colículo inferior externo, no ICX da coruja. E aí eles notaram, então, que existiam linhas de elevação, né, de linhas de elevação, ou seja, uma linha que é toda no mesmo azimute, né, uma linha variando na elevação, mas que mantém o mesmo azimute. Isso aí gera uma linha no ICX, né? Então tem uma linha aqui em que aquele mesmo o mesmo azimuth em várias elevações estava representado ali, né? E isso acontecia para várias estruturas e conseguia montar um mapinha com os vários azimuths aqui, né? O 25 contralateral, 20 contralateral, 15 contralateral, né? Até que chega aqui para, né? Aqui para o último é o C, mas ele vai para o outro lado também, né? Ele tem o 0 e ele tem só que daí a estrutura dobra, né? Uma bolinha que eu falei que fazia era o córtex, né? A superfície dessa bolinha. Então aqui só está mostrado por cima, então não dá para enxergar. Mas se você olha pelo outro lado, você vê também que tem um pedacinho do lado contralateral também, tá? Um pedacinho do lado ipsilateral também,
né? Então tem o lado contralateral e o lado ipsi, né? E as elevações também, né? Aqui então está mostradas as elevações, né? O 0, menos 20, então olhando mais para baixo, né? E beleza, então, mas como raios se faz um mapa desse, né? Porque como é que funciona? Como é que você faz um mapa desse a partir do som que chega no ouvido? Porque para visão, para tato é muito fácil, né? Você tem na superfície sensorial, você tem uma estrutura, que se repete, que segue para o sistema nervoso. Então, aqui o gato cai num pedaço diferente da retina em relação ao pássaro, né? Mas quando você vai para a audição, você chega ali, você tem uma cóclea que responde para diferentes frequências. Como raios se consegue computar um mapa espacial a partir de frequências, né? Como raios se faz uma coisa como essa, né? E esse é o grande lance desse estudo, né? Então, de conseguir computar um espaço a partir de uma pista que não tem claramente o espaço colocado ali. E, bom, detalhes. Primeiro, isso aqui é uma cóclea de humano, né? Bem enroladinha. A de coruja não é tão enrolada assim. Bem enroladinha e com as frequências dos humanos, né? A coruja, ela tem um range de frequências mais estreito, né? Então, vai de mais ou menos 200 Hz até 12 mil Hz, né? Então, isso aqui é a faixa de frequência da coruja. Aqui está a membrana basilar dela, né? Você vê que não faz esse espiral. Né? E ela também tem uma fóvea auditiva, né? Você tinha visto isso nos morcegos, né? Os morcegos daqueles que faziam CF, né? Trabalhavam com estimação, agora fugiu o nome do ecolocalização. Os faziam ecolocalização trabalhando com frequência constante. Eles tinham uma cóclea, uma fóvea auditiva na cóclea, né? Então era um pedacinho de uma faixinha de frequência que era muito grande, que tinha muitos neurônios respondendo para aquela faixa de frequência, né? Aqui na coruja também é assim, ela tem, mas é bem mais largo, né? Então tem um pedacinho aqui para baixo dos 500 Hz, um pedacinho para cima dos 10 kHz, 10 mil Hz, mas quase toda a cóclea está entre 500 e 10 mil Hz. Então essa é a faixa em que a coruja de fato responde e que é relevante para fazer localização de fonte sonora. Tá? É o ruidinho, né? O ruidinho do ratinho caminhando na grama, né? No folhiço ali. Né? Esse ruidinho cai sempre nessa faixa. Tá? E beleza. E como raios isso aqui consegue ser computado, né? Então, não é que não existe pista nenhuma. Claro que tem que ter pista, tem que ter informação sobre o espaço já no som, né? Isso tem que existir lá, né? Então, a graça é a computação disso, mas o que tem lá é o quê? Um padrão de disparo, né, das hair cells, né, das células ciliares essa daqui, né? Essa aqui é outra, faz outro. A célula celular interna, né? Então, o jeito que essa membrana vibra, o jeito que a membrana vibra, ela gera essa movimentação dos cílios, e essa movimentação dos cílios vai gerar disparos, né? Então vai gerar mais disparos quando o volume for alto, mas vai ter também esse processo que chama o phase locking, né? Que é a estrutura, a microestrutura do som, as contrações e rarefações do som em cada frequência, elas geram disparos específicos numa fase da onda, né? Então, qual que é? Aqui, então, imaginar que a gente tem um som aqui que é um som filtrado na cóclea, né? Que ele tem essa estrutura sinusoidal, né? E o disparo do neurônio, ele se dá essencialmente numa fase aqui, né? Então, seria aqui por exemplo, esse neurônio responde especificamente para essa caída do som aqui, né? Essa fase de 180 aqui, né? Toda vez que está
Quando tem a caída, é quando esse neurônio dispara. Tem ciclo que ele não dispara, né? Mas quando você pega isso ao longo do tempo ali, então os vários disparos, em vários momentos, você vê que aquele neurônio dispara preferencialmente para os 180 graus, né? Tem uma variabilidade, claro, mas o disparo é preferencial numa fase. E daí é a partir dessa fase que dá para tirar informação de espaço, assim como da diferença de volume. Tá? Então, as informações vêm, no fundo, dessa característica, né, da fase e do volume. O volume aqui, então, define a intensidade do som modulando a taxa de disparo. Então, mais disparos quando o volume é mais alto, só que sempre os disparos sempre numa fase específica, tá? E daí, então, da cóclea, esses neurônios sobem. Isso aqui é de mamífero, de novo, né? Estou colocando sempre o desenho de cóclea de mamífero, porque a gente está habituado com ele, né? Mas da cóclea segue para os núcleos cocleares, e depois para o colículo, e depois para o tálamo, córtex. Isso aqui é a estrutura geral, só para lembrar como é que é o sistema auditório no mamífero. Tá? Então, como que a gente faz para produzir esse mapa a partir dessas informações? Né? Esse que é o tema da aula de hoje. Tá? Bom, enfim, após ter encontrado esse mapa, né? Então, células vizinhas respondendo para espaços vizinhos, para espaços vizinhos, o Marconish e o Eric Knudsen, eles seguiram para um estudo comportamental mais cuidadoso, né? Eles arranjaram, primeiro, eles montaram um sistema super sofisticado, que eles podiam botar dentro de uma sala escura, né? E nesse tinha um aro, né? Uma semicircunferência de metal, em que um falante ele podia se mover para um lado e para o outro. E, ao mesmo tempo, tinha um motorzinho aqui que permitia mudar a elevação desse aro, né, a elevação desse semicírculo. Tá? Aí eles faziam registros por vídeo, né, usando luz infravermelha, claro, tudo escuro, né? Então tem que não pode ser visível para a coruja. Que mais? Eles tinham também um falantezinho só para chamar a atenção dela para um pedaço mais para frente, né? Então um falante para zerar a posição da coruja, né? E eles também botavam uma estrutura, um circuitinho eletrônico, circuitinho elétrico que fazia mudanças no campo, e eles conseguiam olhar direitinho qual que era o ângulo da cabeça da coruja, né? Essa estrutura, esse aparato estava preso na cabeça dela, e tinha essa gaiolinha em volta que permitia fazer o registro preciso das posições, tá? E aqui só um GIF aqui de como que era essa estrutura, como que era esse equipamento todo, né? E isso nos 70, né? Então, final dos 70. E aí o que eles observaram, né? Eles viram que numa condição ótima, então quando o falante estava bem na frente da coruja, né? Tanto no azimuth quanto na elevação, né? Então estava bem na frente e bem na frente mesmo, né? Tanto na elevação quanto no azimuth. E nessa posição, a coruja conseguia localizar a fonte sonora claro, a tarefa era com vários graus, mas ali era a posição em que ela fazia o melhor, né? Com precisão, com desvio padrão ali de 1, 2 graus, né? Ou seja, super bem, né? Super bem. E isso aí é só para ficar claro o que é isso. Então seria, aqui eu estou colocando 1 grau e pouquinho, né? Com uma distância de 5 metros. Isso seria conseguir ter uma precisão do tamanho de um camundongo, né? Com uma distância de 5 metros, né? Uma precisão absurda.
E tanto no azimuth quanto na elevação, né? Só para comparação, a gente tem mais ou menos a resposta igual, tem uma resposta mais ou menos parecida em relação ao azimuth, mas a gente vai bem pior na elevação, tá? Só para ter uma noção de quão bom é isso, né? E uma vez que eles fizeram esse equipamento, fizeram esse protocolo, caracterizaram a precisão dessa coruja, eles começaram a fazer um experimento em que eles colocavam um plug na orelha da coruja, né? Aqui tá a coruja, a orelha dela fica escondidinha aqui, né? O canal auditivo, né? E é gigante o canal auditivo dela. Então dá para botar fone de ouvido, dá para botar tampão, é imenso, é do tamanho do humano, né? Isso com um bichinho de 500 gramas, né? E, enfim, daí tá aqui o que eles encontraram, né? Então aqui é um gráfico da elevação e azimuth de um alvo que era sempre colocado, na frente, tá? Era colocado na frente, eles faziam um protocolo em que com esse alvo colocado na frente e na verdade, mas eles tampavam o ouvido da coruja, aqui o ouvido esquerdo ou o ouvido direito, né? Eles colocavam um plug mais frouxo ou mais apertado, né? Então, se o plug estava frouxo, ele dava respostas enviesadas um pouquinho, né? Da esquerda, um pouquinho enviesadas para a esquerda. Então, se está tampado à esquerda, ele respondia um pouquinho mais para a direita, tá? E se tivesse apertado, ele respondia ainda mais para a direita. Mas o louco aqui, o que é? É que mudava muito a elevação, né? Faz sentido, né? Mudar para você tampar a orelha esquerda e você tampar a orelha esquerda e a pessoa e a coruja responder um pouquinho mais para a direita. Esse viés é esperado. Mas olha só isso daqui, ele quando tampava a orelha esquerda, ele respondia mais para cima, tá? Mais para cima. E quando tampava a orelha direita, respondia mais para baixo, né? Então, tinha uma resposta que variava não só no azimuth, variava pouco no azimuth, na verdade, em relação à elevação, variava mais na elevação do que no azimuth. E daí a gente tem que voltar para a anatomia da coruja, né? Como é que a gente volta para aquela figura? Você tira as peninhas e vê que tem aquelas assimetrias, né? Então, ela tem essas orelhinhas, né? Esse pedaço de pele solto por aqui, que é assimétrico, tá? E isso faz com que o som não chegue do mesmo jeito, não chegue na mesma intensidade, um som que seja da frente, um som que vem de baixo, ele não vai chegar na mesma intensidade na orelha esquerda e na orelha direita, né? Ele vai chegar variando dependendo do jeito que tá, para onde está orientado, né, a orelha dela, tá? Isso aí é uma coisa que acontece na coruja, na Barnal, né, na coruja da igreja, mas com essa pele, né, diferente. Mas para outras corujas, você tem uma mudança até cranial, né? Então, isso é uma coisa que surgiu várias vezes nas corujas, nessa simetria, né? Surgiu de maneiras independentes na coruja. E o lance é que essas orelhas, então, respondem para posições diferentes respondem de forma diferente, eles estão direcionados para posições diferentes na elevação, né? Então, a orelha esquerda, ela pega sons mais, ela pega como mais altos sons vindo de baixo, tá? E a da orelha direita pega mais, ela é direcionada para cima e pega melhor sons vindo de cima, né? Então, um som vindo de cima, ele vai ficar mais alto na direita do que na esquerda, né? Você vai criar uma diferença de volume entre as orelhas, um ILD, né? Uma interaural level difference, uma diferença de volume entre as orelhas, né? Então a gente vai usar esse termo aqui, ILD, né? Para falar de level, para falar de volume, né? E tá, então aqui uma diferença de volume resulta numa orientação para cima e para baixo, né? Agora faz sentido isso aqui, né? Certo? Você tampou a orelha esquerda, ele vai achar que veio mais de cima, né? Porque relativamente está mais alta na direita agora, né? Opa, volta, viu? É a mesma coisa que acontece para a direita. Se você tampar a orelha direita, ele vai parecer que o som veio mais de baixo, tá?
Bacaninha, né? A outra coisa é o quê? O ITD, que é a diferença de tempo, né? Diferença de tempo entre as orelhas. Então, se o som estiver vindo um pouquinho da direita, né? Então, o som foi emitido aqui, ele vai se propagar ao mesmo tempo nessas duas vias, né? Direcionada para a orelha direita e para a orelha esquerda. E ele vai chegar um pouquinho antes na orelha direita, tá? Microsegundos, é pouquíssimo, né? A coruja pode ter diferença de até 300 microsegundos. E seria o mais extremo, né? Então, um som, ao invés de vir daqui da frente, ele estaria, se ele viesse daqui da direita completa, ele chegaria muito mais rápido aqui na direita do que na esquerda. E esse muito mais rápido é 300 microsegundos, tá? Então, tem esse ITD, essa Interaural Time Difference, né? Diferença de tempo entre as orelhas. Tá? Então, são essas duas pistas que a coruja usa são essas duas pistas sonoras que a coruja usa para localizar som. Tá? E daí surge primeiro a loucura, né? Como raios que uma diferença de 300 microsegundos consegue ser codificada, processada por um sistema nervoso, né? Um tempo de um potencial de ação é 1 milissegundo, né? Ou seja, mais do que 3 vezes o tempo máximo, né? 1 milissegundo aqui é 300 microsegundos, né? Ou seja, tem que ter alguma arquiteturinha bem interessante para conseguir pegar essas micro diferenças, né? Tá. O que eles fizeram mais? Além de fazer essa parte de comportamento, essas brincadeirinhas aqui de colocar plugs no ouvido dos bichos, eles fizeram um registro, né? Eles colocaram na orelha da coruja, colocaram um microfone, né? Um microfoninho pequenininho, colocaram um em cada, né? Um microfoninho em cada lado. E daí gravava o som no canal auricular, né? E daí quando eles comparavam o volume da direita com o da esquerda, né? Então uma diferença de volume em dB, né? Em decibéis, eles viram que tinha uma associação muito grande da diferença de volume com o azimuth, né? Com a elevação, né? Então uma elevação aqui é a elevação zero, né? Essa linha aqui é a elevação zero, né? Já uma elevação negativa estava associada a um dB um dB um dB4 aqui, um dB8. Então, existia uma associação entre a elevação e o volume, né? Então, bate também com aquela... Isso aqui é consequência pura da anatomia do bicho, né? Então, aqui é só quantificado qual que é o valor de decibéis de diferença entre a orelha direita e esquerda, dependendo da elevação do som, né? E eles fizeram a mesma coisa olhando o ITD, e eles viram que o ITD tinha a ver tinha mais a ver com os azimuths, né? Então, um azimuth central, né, nessa linha na frente, tem um ITD próximo de zero, né? Mas se vai chegando mais na direita ou mais na esquerda, as diferenças de ITD ficam maiores, né? Então, chega ali eu falei 300, mas não chega nem a 200, né? Microsegundos. Tá? E beleza. Então, essa é a característica. Então, que o ILD codifica essencialmente elevação, né? O ILD é uma pista principalmente de elevação, enquanto o ITD é uma pista essencialmente de azimuth, de esquerda e direita. Tá? Daí, além disso, além de botar um microfone lá, o que eles fizeram foi botar um fone de ouvido, né? Botaram um fone de ouvido na coruja e botaram naquele sisteminha, né? De registro de vídeo e com registro de ângulo e tal, por campos elétricos, né? E viram o quê? Que quando apresentavam um som com ILD, quando apresentando sons por fone de ouvido na coruja, ela fazia variações na posição da cabeça. Ela orientava a cabeça de forma diferente, dependendo da elevação. É um experimento meio chatinho, não funcionava direito.
Mas eles viram que quando colocava uma diferença no ILD, elas tendiam a ter uma resposta no plano vertical, né, para cima e para baixo, elevação. Já quando colocava uma variação no fone de ouvido no ITD, elas sim tendiam a fazer essa virar a cabeça no plano horizontal, né? E aqui é o dado do plano horizontal, né? Então, os diferentes ITDs associados aos diferentes azimutes, né? Então, se for um ITD maior, ela vai fazer uma virada de cabeça maior, né? É isso que eles encontraram. Tá? E é claro, se variasse tanto num quanto no outro, ele fazia uma virada na cabeça nos dois planos. Tá? Fazia uma virada na cabeça nos dois planos. Então, mexendo no ITD e no ILD independentemente. Né? E fone de ouvido dá para fazer isso, né? Você consegue escolher qualquer combinação de ITD e ILD. Você apresenta um volume diferente para cada orelha, ou ele chega antes ou depois, você escolhe o momento que o som vai chegar na orelha. Né? Então, você consegue manipular muito bem isso. Tá? E daí começaram a fazer registro com isso também. Né? Então, aqui é uma coruja anestesiada, né? E com o sistema de fone de ouvido colocado nela, né? Ao mesmo tempo que faz registro de atividade neuronal. Isso aqui é um experimento bacana, é uma preparação bacana, porque a gente está olhando esse caminho até o mesencéfalo, né? Toda essa estrutura baixa, né? Da cóclea até o mesencéfalo, ela é pouquíssimo influenciada pelo nível de anestesia, né? Se você vai para áreas mais para cima, né? Áreas prosencefálicas, o comportamento da área varia muito dependendo do nível de anestésico. Mas essas estruturas baixas, pelo menos, não varia quase nada. Tá? Perfeito para trabalhar com o sistema auditivo, então. Né? Então, e daí, uma vez que já se sabe quais são as pistas, né, relevantes, o ITD e o LD, você consegue procurar, né? Foi isso que eles fizeram, ficar procurando como que os neurônios de diferentes estruturas respondem para pistas variando no ITD e no LD, né? Então, variando individualmente, em conjunto, essas pistas auditivas, né? Apresentadas, então, pelo fone de ouvido. Tá? Botava um chiadinho, variando no volume, na esquerda e direita, variando no tempo de chegada, né? Na esquerda e na direita. Beleza. E aí daí eles acharam um monte de estrutura, só que o mais difícil era trabalhar com neurônios do próprio ICX, né? Do próprio ICX. Os neurônios do ICX, você coloca o eletrodo e chega num neurônio do ICX. Aquele neurônio, ele trabalha com uma combinação, certo? De ITD e de ILD, né? De diferença de tempo e diferença de volume, né? Então, você não pode só colocar um ITD e deixar o ILD constante. Você tem que achar uma combinação desses dois estímulos, que é o que corresponde à posição do espaço, né? Aquela posição que tem aquele ITD e aquele ILD. E se você não conseguir acertar os dois estímulos ótimos, você não consegue o disparo, né? E isso tem a ver tanto com isso tem a ver com o jeito que essa computação é feita e tem a ver com uma parte da matemática também dessas contas, do jeito que os potenciais de ação, do jeito que os potenciais pós-sinápticos eles são computados ali. Se você coloca um potencial sináptico, se você coloca um ITD, o ITD próprio para aquela. Se você coloca o ITD próprio para aquela célula, ele vai. Mas não coloca o ILD próprio, né? Você coloca só o ITD próprio, o ITD que é ótimo, né? O ITD para aquela região do espaço, o ITD correspondente àquela região do espaço que o neurônio responde. Né? Você não vai ter disparo, mas você vai ter um potencial excitatório pós-sináptico nessa célula
Você vai ter um potencial, se você registrar com o registro intracelular, você vai ver que tem um potencial excitatório ali, né? E a mesma coisa se você colocar um ILD, o ILD ótimo, mas não o ITD ótimo. Você também vai ter um potencial excitatório, mas nenhum deles vai gerar disparo, né? Mas quando você coloca os dois ao mesmo tempo, você tem uma multiplicação desses dois potenciais, você tem um processo multiplicativo, né? E daí, então, quando é um e outro, né? Então, parece aquela lógica AND, né? De programação. E aí, quando você tem um e o outro, você teria essa multiplicação dos potenciais excitatórios. E daí, sim, você tem um potencial excitatório muito maior. E esse potencial excitatório gera spikes, né? Então, isso aqui ficou famoso pelo fato de ser uma computação de multiplicação, né? Muitas vezes se fala de somação, né? Somação temporal, somação espacial. Isso aqui seria uma multiplicação. Você consegue fazer operações diferentes na multiplicação. Esse trabalho foi feito pelo José Penha. Ele foi meu orientador de pós-doc, inclusive. Pós-doc que eu fiz lá nos Estados Unidos. E beleza, então esse é a parte de estimulação por LD e ITD por fone de ouvido, fazendo registro nas diferentes regiões do sistema nervoso da coruja, das partes do sistema auditivo dessa coruja. E eu falei desse pedaço que precisava ter os dois, mas vamos olhar primeiro nesses casos, que você pode ter só uma pista ou só a outra, né? Aí, essa busca que foi feita com base nas pistas individualizadas processadas pelo som, tá? E esse é o mapa, tá? Não assusta não, vamos lá. Aqui o que tem esse aqui eu falei que era o caso mais bem conhecido de neurotologia, né? Então tem que ter um monte de estrutura para fazer toda essa computação, tá? E o que está colocado aqui? Então aqui é o sistema auditivo da coruja, em que chega o som, tá? Tanto pela orelha direita quanto pela orelha esquerda, tá? E isso segue por nervo craniano, e daí tem duas vias, uma via amarelinha, que é uma via de ITD, uma linha amarelinha, que é a via de ITD, e a via azulzinha, que é a via de ILD, tá? E depois essas duas vias se juntam no colículo inferior, que é onde rola, onde surge pela primeira vez o mapa espacial, com base em pista auditiva, tá? E depois isso segue, vai para o teto óptico e tal. E então a gente vai olhar esse mapa aqui, né? Então, do som até chegar ao mapa espacial. Mas a gente vai focar primeiro nessa via aqui, só do ILD, tá? Então chegou o som aqui, ele cai esse núcleo NA, núcleos angulares é o nome, NA, e depois ele segue para essa outra estrutura, LLDP. E menisco lateral, dorsal, parte posterior. Sei lá, esse nome complicado. Enfim, daí o circuito é esse, né? Então, só olhando aqui, a gente já consegue ter uma ideia de como que esse circuito funciona. Vamos prestar atenção. Tem aqui o NA, da esquerda e da direita, que eles se projetam para o LLDP da esquerda e da direita, né? Então, ele cruza, né? O da esquerda vai para a direita, o da direita vai para a esquerda, tá? E os LLDPs, eles têm uma inibição mútua, tá? E depois o LLDP projeta para o colículo, tá? Então, vamos olhar o que acontece. Vamos supor que o som chegue alto na esquerda, tá? Ele chega alto na esquerda e baixo na direita. Vamos fazer que ele só chega na direita, por exemplo. Só chega na esquerda, por exemplo. Aqui ele está silencioso. A gente botou no fone de ouvido, por exemplo. E só botou o som na esquerda. Aí você vai ter spikes no NA, muitos spikes no NA, porque essa estrutura vai ser muito excitada. E essa estrutura vai excitar muito o LLDP da direita, certo? Que vai inibir muito esse daqui, certo? Isso aqui é uma inibição. Tá? Então, excitou muito aqui e inibiu bastante esse daqui. Tá? Já do outro lado, não vai ter quase som, não tem som. A gente apresentou no fone de ouvido, não tem som no lado direito. Ou seja, não vai excitar nada aqui
e também não vai inibir nada esse daqui. Só que ao mesmo tempo vai receber um boom de inibição do outro lado, né? Ou seja, quando você tem um estímulo só na esquerda, esse conjunto de neurônios vai disparar um monte, e esse aqui não vai disparar nada. Né? E o oposto é válido também. Né? Então, uma taxa, se o som vem muito da esquerda, o LLDP da direita dispara muito. Né? Mas se você começa a colocar sons mais equilibrados dos dois lados, você tem que um inibe o outro, diminui a taxa de disparo, ao passo, e daí se você coloca o som só no lado da direita, você vai ter muito disparo no da direita e vai ter uma inibição completa do LLDP da direita, né? Eu falei errado, né? Então você vai ter excita muito aqui, excita muito da esquerda, que inibe muito da direita, né? Então teria pouquíssimo taxa de disparo. Babinha esse, né? E a mesma coisa acontece para o outro lado, né? Então esse aqui é o LLDP da direita, que dispara muito quando o som vem da esquerda e pouquíssimo quando vem da direita. E o lado oposto, o LLDP da esquerda, dispara pouquíssimo quando o som vem da esquerda e muito quando o som vem da direita. Tá? Esse é o joguinho aqui. E a gente pode complicar um pouquinho mais. Aqui o angulares e o LDP, só um outro esquema. Né? Então, fazendo aquela mesma coisa. Né? Então, que o NA ele excitava o LLDP do outro lado. O NA excita o LLDP do outro lado. Tá? E o que existe nessa estrutura também, que uma coisa que é interessante, é que existem diferentes graus de inibição. Tá? Na parte dorsal tem uma inibição maior, uma inibição mútua maior, em relação à área ventral. E essa diferença das inibições consegue arrastar essa curva para um lado e para o outro. Então você muda o centro da curva. Dependendo do grau de inibição, você joga o centro da curva mais para lá e mais para cá. Com isso, você consegue, com a população inteira do LLDP, você consegue ter faixa dinâmica de taxa de disparo para qualquer posição. Tá? Então, a lógica é aquela que a gente já tinha falado ali, só que só tem diferentes níveis de inibição e isso muda a posição dessa curva, né? Então, essa sigmoide se move da esquerda para a direita, dependendo do nível de inibição. Beleza? Tá bem? Isso aqui é muito parecido com uma coisa que a gente já tinha visto. Tá? A gente tinha passado rapidinho, por isso na parte dos morcegos. Mas os morcegos, eles têm, naquela área que responde pro Doppler shift, né? Pro efeito Doppler, eles tinham uma parte que respondia para excitação e excitação, que era fácil para detectar que existia algum estímulo auditivo, mas eles tinham um outro lado que tem uma inibição e excitação. Né? Então, ele excita de um lado, ele é excitado de um lado e inibido do outro. Do mesmo jeito aqui, ele excita de um lado e ele é inibido pelo outro. Né? Então, aqui seria a mesma lógica, né? E isso aqui permitia encontrar direcionalidade do som. Né? Então, você tem esses circuitos que tem excitação de um lado e inibição do outro, você consegue ter taxas de disparo que são informativas sobre a posição do som. Tá? Só relembrando ali um pouquinho da parte dos morcegos. E estamos lá, conseguimos matar já uma parte grande aqui desse circuito. Toda essa parte em azul de LD já foi, né? Tá? E agora a gente vai focar então, chegou o som mais alto aqui, ele vai excitar mais esse núcleo aqui, que vai chegar com maior taxa de disparo nesse outro núcleo aqui do colículo, né? Então, um som alto da esquerda vai gerar muito disparo no colículo inferior esquerdo, né? Então, ele mantém o mesmo lado, né? Inverteu e depois inverteu de novo. E agora vamos dar uma olhada para a parte de ITD. Tá? A parte de ITD é mais enroscada. Tá? E a parte de ITD começa com estudos de engenharia, estudos de guerra. Tá?
era isso aí, isso nos 20, né? Já estavam montados os primeiros equipamentos que conseguiam detectar aviões, né? Então a ideia era colocar falantes gigantes direcionados para uma região do espaço e daí fazer comparação entre esquerda, direita, cima, baixo, comparando o tempo, né? Então eles conseguiam fazer fazer uma correção do lag, né? Então do atraso, e com base na correção do atraso, conseguir dizer de onde vinha aquele som, né? Se vinha qual era a elevação e qual era o azimuth dessa, desse avião, a posição desse avião. Tá? E então tem jeito de fazer projetos de engenharia com isso, tá? E com base, olhando essas coisas e olhando e estudando neuro, o Jeffries, Lloyd Jeffries, um engenheiro de acústica, né? Ele falou, poxa, dá para implementar um circuito parecido com aquele dos equipamentos de engenharia, num neurônio, tá? E num circuito, tá? E o que ele mostrou nesse circuito? O que ele propôs nesse circuito? Era que aqui seria um som vindo da orelha direita, da orelha esquerda, né? Então, um som da orelha esquerda, ele se projeta para uma estrutura na esquerda e também para uma estrutura na direita, tá? E a mesma coisa a orelha direita. O som da orelha direita, ele ativa neurônios, uma fibra de neurônio, um axônio aqui que segue tanto para uma estrutura esquerda quanto uma estrutura direita, tá? E vamos olhar só aqui o da esquerda primeiro. Tá? Então ele chegou aqui, o som chegou aqui e seguiu para os dois lados, né? E o potencial de ação seguiu para os dois lados. Aí ele vai chegar em diferentes estruturas com diferentes atrasos, tá? Então esse aqui é um componente fundamental dessa estrutura aqui, que é cada neurônio dessa estrutura recebe o input da orelha esquerda, mas em diferentes momentos, né? Então esse primeiro neurônio aqui ele recebe antes do sétimo neurônio e assim e todos os outros são os intermediários disso. Essa foi a proposta que ele fez, olhando projetos de engenharia e estudando neurociência. Ele falou, poxa, como que poderia ser um circuito que computa ITD, tá? E ele propôs isso. Então esses sons chegam através dessas linhas de atraso, eles chegam em diferentes tempos nesses neurônios sequenciais aqui. E a mesma coisa acontece com o espelhado, né? Então, o espelhado, ao mesmo tempo que ele fez aqui, o neurônio da direita, ele fez a mesma coisa aqui, só que ele mandou uma outra projeção, né? E ele vai ativar esses neurônios na ordem inversa, né? Então, o primeiro neurônio a ser ativado vai ser aquele que foi o último a ser ativado pelo outro lado, né? Então, esse aqui ativa mais rápido, de forma coincidente com esse aqui que tem um maior atraso, tá? E assim, e aquele que chegou mais rapidinho aqui é o que vai ter maior atraso vindo do outro lado, tá? Então, com esses diferentes atrasos de cada neurônio, então essas linhas de atraso e com essa detecção de coincidência, ele falou, poxa, esse neurônio aqui vai responder esse neurônio aqui vai responder para uma posição mais à esquerda, e esse neurônio aqui vai responder para uma posição mais à direita, né? Então, um som mais à esquerda, ele vai ativar rápido esse daqui, só que ele chega atrasado acusticamente na direita, ou seja, vai ter mais atraso neural para conseguir ativar esse neurônio. Tá? Então, essas aqui são as duas coisas principais desse modelo, né? Esse atraso de tempo e esse atraso neural, né? Essas linhas de atraso e essas detecções de coincidência. Tá? E isso é muito parecido com o que acontece no morcego também, naquela estrutura FM-FM, em que tinha uma detecção de coincidência
também associado aos atrasos, né? Então, você tem um atraso entre o pulso e o eco, né? Lembrar daquela história? Você tem um atraso entre o pulso e o eco, e dependendo do grau de atraso, você ativa diferentes estruturas. É uma coisa parecida com esse modelo do Jeffries, tá? Mas aqui a gente está focando na corujinha aqui, né? Então, isso aqui é a proposta que foi feita pelo Jeffries, ele falou, poxa, é esse jeito que pode ser encontrado, que poderia ser processado o ITD. E no final eles encontraram isso na coruja, né? A gente vai falar mais para frente. Então, essa aqui é a proposta de computação de ITD, vale a pena prestar atenção nisso. Tá? Aí, aqui é uma explicação um pouquinho mais, um esquema diferente, né? Então, aqui estão a orelha esquerda, a orelha direita, as duas ativando o núcleo coclear, né? Então, quando você tem atrasos acústicos iguais, o som está na frente, ele vai chegar ao mesmo tempo na orelha direita e na esquerda. Quando você tem atrasos acústicos iguais, você vai ter atrasos neurais iguais também, né? Então, o neurônio que seria ativado seria aquele que recebe da linha de atraso da esquerda e da linha de atraso da direita, em que eles teriam o mesmo grau de atraso, certo? O mesmo tempo de atraso, tá? E daí aqui perceberia a coincidência entre esses dois inputs, né? Já se o som está mais para a direita, né? Ele vai ter um atraso acústico grande para a esquerda. E esse atraso acústico grande para a esquerda vai estar associado a um atraso neural pequeno, né? Então, vai ativar uma célula com atraso neural pequeno. Já esse daqui que essa orelha direita teria um atraso acústico pequeno e isso seria compensado por um atraso neural grande, né? E teria uma outra célula que detectaria a coincidência, né? Bem bonitinho esse modelinho, né? Então, olhando como que os atrasos acústicos podem ser compensados por atrasos neurais, né? Então, é bem a lógica que tinha lá naquele projeto de engenharia inicial, né? Então, um equipamento que corrige atrasos do som, né? Massa. E daí tem essa proposta do circuito, isso foi feito nos 40, né, 48, e nos 90, a Catherine Carr, aluna do Konishi, colega de laboratório do José Penha, lá, então, tudo do mesmo grupo, né, do Marco Konishi, né, aquele que começou com as corujas, né? O que a Catherine Carr ela fez? Ela encontrou numa estrutura da coruja, no núcleo laminares, ela encontrou esses detectores de coincidência associados às linhas de atraso, né? Então, aqui o núcleo laminares, ele recebe input de um outro núcleo, que é o núcleo magnocelulares, né? E esse núcleo magnocelulares, aqui está o soma, né? E aqui estão as linhas de atraso que mandam o potencial de ação para o núcleo laminares. Ao mesmo tempo que ele manda para esse lado, ele manda para o outro, tá? Manda para o outro. Então, a mesma célula manda inputs para os dois lados, tá? E aqui tem um sisteminha só para compensar o atraso, porque isso aqui é mais rápido, né? Então, ele tem um sisteminha aqui para percorrer um caminho mais longo. Mas esse é o joguinho. Então, o mesmo neurônio manda para os dois lados. E se eu pegar um neurônio que está aqui, desse lado, então eu vou pegar... eu só rebati, né? Mas eu peguei esse neurônio e joguei uma projeção para esse lado aqui, né? Então, se tivesse um outro neurônio aqui, do lado direito, né? Ele ia mandar para o lado esquerdo também, mas se ele mandasse os potenciais de ação que ele manda para esse lado, eles vão cair na mesma estrutura, na estrutura do núcleo laminares, mas pelo outro lado, né? E aqui no núcleo laminares que existem neurônios que recebem esses inputs, tanto ipsilaterais quanto contralaterais,
E quando tem uma ativação coincidente, tem um disparo, né? Então, aqui é só um esquema simplificado, né? Então, o núcleo magnetocelular manda input para esse lado, e o outro núcleo, o núcleo magnocelulares manda input para aquele mesmo lado, só que para outro caminho, né? E daí, ali você teria umas células que que recebem os inputs dos dois lados e detectam as coincidências, né? Então, aqui os delays são computados dependendo da posição, a posição que se dá esse atraso, né, na grossura dessa estrutura, né? Então, se está mais perto desse lado, vai ser um delay curto para esse daqui, né? E aqui seria o delay mais longo, né? Essa outra estrutura aqui teria um delay mais longo, né? E eu desenhei errado isso. Esses 3 neurônios deviam ser o mesmo. É tudo o mesmo neurônio. Eu separei, eles não deviam ter separados. Isso aqui deveria ser um neurônio só. Eu vou corrigir isso nos slides depois. Tá? Tá, mas a lógica é essencialmente essa daqui, né? Que o mesmo neurônio com os diferentes atrasos. Então, eles conseguiram encontrar na coruja o modelo do Jeffries, tá? E muito bonitinho. Então, tem ali um sistema para detectar delays no núcleo laminares da coruja, tá? E esse neurônio dispara dependendo quando existe ativação coincidente, tá? Então, se você colocar um eletrodo dentro na membrana dessa célula, registrando as atividades dessa célula, você consegue ver disparos que são informativos, disparos dependendo do ITD que você coloca. Mas olha só que loucura que é isso daqui, né? Olha só olha que loucura que é esse disparo. Você tem taxa de disparo alta para diferentes ITDs e isso se dá de forma cíclica, tá? Isso dá de forma cíclica. Aí você pensa, como raios isso acontece, né? Isso aqui, primeiro, ele é uma resposta para uma frequência. Esse neurônio, ele responde para cada neurônio aqui responde por uma faixa de frequência específica, tá? Agora, se você pega um seno com uma frequência específica, você começa a shiftar ele para um lado ou para o outro, o que vai acontecer? Você vai ter os picos, você tem um seno aqui, você tem um outro seno aqui, né? Vindo desse lado. E se você anda, de repente você encontra os picos encontram os picos de novo. Se você anda, os picos encontram os picos de novo. Ou seja, você tem uma ambiguidade nessa informação, dependendo do atraso, né? Você tem porque na verdade o que esses neurônios fazem, como a gente já tinha visto lá, eles respondem por uma fase específica, certo? Os neurônios lá da cóclea, eles disparam para uma fase específica. Tem e essa o neurônio não tem como saber se ele está disparando para primeira ou para segunda fase, se tem uma diferença de fase ou não, se é um ciclo seguinte ou ciclo passado, né? Ou seja, um som que vem da frente, ele teria o mesmo ITD, de um som que vem mais da direita, ou um som mais da esquerda, porque você pode variar essas fases e ter coincidências, porque ele não dispara para o tempo, ele dispara para a fase, né? É a mesma coisa, mas como é cíclico, né? Você pode gerar essas ambiguidades, né? E isso faz gerar, então, padrões de disparo nessa estrutura que é detector de coincidência, disparos que seguem essa estrutura cíclica, tá? Então, eles disparam da mesma forma. Então, aqui ele disparou da mesma forma para 60 microsegundos e para menos 100 microsegundos, né? Então, o neurônio disparando da mesma forma para os dois lados. Você fala, poxa, aonde que está esse som mesmo, né? E como é que consegue ser resolvido isso? Porque o que a gente vê no neurônio do núcleo laminares é esse comportamento cíclico. Mas quando você olha lá no colículo inferior, que é onde tem o mapa, você vê que tem um lugar que dispara mais.
né? Tem uns lugares, ele tem uma estrutura cíclica também, mas tem um lugar que dispara muito mais do que os outros, né? E daí, como o raios vai de um lado para o outro? Como que a partir de uma atividade do neurônio do laminares, que é dessa forma, você chega numa atividade do colículo inferior, que tem uma seletividade de fato para um ITD. Aí a proposta é a seguinte, é que a gente está falando de um neurônio do núcleo laminares. A gente colocou aqui, tem várias frequências, né? Essa estrutura responde para várias frequências. Cada neuroninho aqui, ele manda para... não pode ser o mesmo neuroninho. Tá, eu tinha falado. Esse mapa aqui estava certo. Ah, desculpa. Cada neuroninho responde por uma frequência. Tá? Então, se você tem... cada neuroninho responde por uma frequência. E se você pega várias frequências ao mesmo tempo, então o neurônio que responde para a frequência 1, o neurônio que responde para a frequência 2, todos eles com esse padrão oscilatório. Mas cada um deles tem um padrão oscilatório diferente. Né? O comprimento de onda de cada frequência é diferente. Né? Então, quando você coloca várias frequências ao mesmo tempo e depois você soma ou faz uma média ao longo das frequências, você gera um padrão que tem uma seletividade, certo? E você consegue, então, uma seletividade ótima, né? Então, apesar de ter essas oscilações todas aqui, dos vários componentes de frequência que fazem parte dessa média, a partir da média mesmo, você consegue chegar numa taxa de disparo ótimo, tá? E a ideia aqui, o que é, então? É que você, a partir dos diferentes faixas de frequência do núcleo laminares, você conseguiria gerar uma seletividade no colículo, tá? Porque você está somando essas várias... você está somando os vários componentes de cada frequência. Então, você tem essas seletividades cíclicas, tá? Isso aqui acontece no núcleo laminares, mas isso segue depois para o colículo, numa parte... não no córtex, né? Que é o córtex do colículo, mas se você coloca numa parte mais de baixo, você vê que existem esses ciclos, tá? Mas quando você junta todos esses ciclos, faz uma média das várias frequências, você chega numa seletividade para um ITD específico, né? E não para os vários componentes de frequência, tá? E isso aqui você consegue quando você tem um som de várias frequências, né? Se você tem um som de várias frequências, um chiado que tem várias frequências, você tem uma seletividade. Mas se você colocar um tom, né? Que daí naturalmente ele é cíclico, você não sabe, ele é ambíguo, você não teria essa resposta. Mas você consegue gerar seletividade somando os vários componentes de frequência. Tá? E agora a gente terminou a parte de ITD. Tá? A gente já passou a parte mais cascuda da aula, fácil. Tá? Então, a parte azulzinha aqui era a parte de ILD, que tinha esse circuito de inibição, que tinha inibição mútua, né? Então você conseguia excitação de um lado e inibição do outro, permitindo computar ILD, e isso chega lá no colículo. E tem essa outra via paralela aqui, em que é processado ITD. No núcleo laminares, né? Então pegando coincidência do input que chega do lado ipsilateral e do lado contralateral, detectando, corrigindo o delay auditivo, o delay acústico pelo delay neural, gerando disparos que seguem para o colículo, tá? E esses atrasos são depois... os atrasos nas várias sequências são somados, né? É feita uma média e consegue chegar num ITD final. Tá? Então, esses são os dois caminhos, o caminho de ILD e o caminho de ITD. Passamos pelos dois. Bem bonitinho, né? Até que a gente chega no colículo, certo? E no colículo primeiro, tem esse padrão, que nem o do núcleo laminares, né? Que é um padrão de disparo cíclico, cíclico, né? Rítmico, mas
a ideia é conseguir construir um mapa, né? Então, a partir desse padrão de disparo rítmico, disparando para cada período do som, como que você gera um mapa que é para o ITD e também para o LD. Tá? Esse pedaço aqui é uma zona. Esse aqui é o pedaço dos pedaços mais complicados que ainda não tem uma evidência de registro bem dado. O que se tem são modelos que funcionam muito bem, modelo neural que funciona muito bem, mas que conseguem descrever como que, a partir dessas estruturas mais centrais do colículo, você consegue gerar um mapa na superfície do colículo. Né? Mas isso aqui ainda não tem um registro refinado, mostrando que os princípios dessa atividade desse modelo neural estão funcionando bem. Né? Mas já funciona. Já funciona em teoria. Né? Isso porque a topografia é complicada nessa parte de baixo do colículo. E é mais ou menos assim essa topografia esperada pelo modelo. Pelo modelo, aqui está a parte de baixo do colículo e aqui está a parte externa do colículo. A parte externa do colículo a gente sabe que ele responde para azimuth e responde para elevação. Tá? A parte de baixo do colículo inferior, ela tem uma estrutura específica, mais ou menos específica para ITD, mas os ILDs são todos misturados. Eu falei que era uma bagunça, né? E dependendo do padrão, dependendo de como que é o ITD, você tem uma projeção para uma mesma linha, permitindo então codificar aqueles azimuths correspondentes àquela linha, ao passo que, dependendo do ILD, se o ILD ele é igual da esquerda para a direita, ou se ele é maior na esquerda ou maior na direita, ele se projeta para regiões específicas desse mapa, certo? Então, você consegue, então, a partir desse mapa mais desorganizado, construir um mapa mais organizado, a partir do padrão de conexões. Tá? E você, então, gera esse mapa no colículo inferior, parte externa, você consegue, então, a seletividade dessas diferentes áreas. E, bem, chegamos no mapa que tinha sido mostrado no início, né? Então, esse aqui é esse é um trabalho que surgiu do interesse vendo o comportamento do animal, vendo que o animal conseguia responder conseguia localizar som, conseguia fazer a caça sem nenhuma pista visual, só com pista auditiva. Daí a tentativa de buscar um mapa, o primeiro passo foi encontrar um mapa, certo? E depois começaram a fazer estudos complementares guiados para entender quais são as pistas relevantes, como cada componente do som é processado, então buscando as vias de ITD, as vias de LD, conseguindo então montar todo esse circuito aqui de baixo, tá? E chegamos aqui, então, a partir do som, chegamos no nosso mapa, tá? Passando pelas várias computações que acontecem nos diferentes níveis aqui, tá? E agora vamos só jogar para uma parte que a gente já conhece, né? Então, a partir que a gente já tem um mapa computado do colículo inferior, vamos jogar para o colículo superior, vamos jogar para o teto óptico, né? E é isso que acontece aqui, essas setinhas verdes, né? Então, elas jogam esse mapa espacial para esse mapa multimodal, que é o teto óptico, que a gente já viu em várias outras aulas, né? A gente já viu que o mapa, que existia esse mapa espacial na cobra, né? Então, tanto por informação visual, tanto por informação térmica. A gente já viu isso também lá no sapo, né? Então, que é tudo visual, no caso deles, né? E a gente via também que, dependendo de cada pedacinho do teto óptico que era ativado, se você fizesse uma estimulação naquela estrutura, ele fazia o comportamento de orientação
para aquele lado, né? Isso porque no teto óptico existem os neurônios de comando que projetam para o rabencéfalo, né? Então, permitindo guiar o comportamento motor, né? E aqui a gente vai ver a mesma coisa, né? Então, a gente conseguiu achar, a partir do colículo inferior, que ele se projeta para o teto óptico, tá? Aqui está projetado só o mapa do colículo inferior, mas esse mapa se projeta para o teto óptico e permite guiar o comportamento. Tá? Então, vai ser a mesma lógica que a gente já tinha visto antes. Só que isso aqui também está bem descrito, né? Então, esse aqui é um trabalho de uma doutoranda lá, que era do laboratório do Rosa Penha, e o que ela, Fanny, ela fez os registros, tanto no colículo, quanto no teto óptico, quanto nessa estrutura da ponte, que é o MTAG, né? É o tegmento medial. Essa estrutura, ela é bem interessante, porque se você, ela tem isso em mamífero e tem em coruja, né? No mamífero, se você ativa o MTAG, você gera respostas de orientação do olho, né? Então você gera orientação, movimento movimento ocular, né? A coruja, ela não tem o olho redondinho, ela tem um olho mais tubular, né? Então nem dá para fazer movimento ocular. Então o que ela faz, pela ativação dos mesmos neurônios, né? Ela faz uma orientação de cabeça, tá? É mais fácil de observar o comportamento, né? E então o que ela fazendo esses registros aqui com base anatômica, né, e tentando entender a fisiologia eles construíram um modelo tentando gerar o padrão de disparo no MTAG, que é o que comanda as viradas de cabeça, né? Então aqui está o mapa no colículo. Os mapas no colículo, cada célula tem um tuning curve diferente, e esses tuning curves, esse padrão de disparo, ele é passado para o teto óptico, tá? É uma projeção 1 para 1 ali, então o mesmo mapa que existia no colículo, ele segue para o teto óptico, e depois esse mapa, ele é integrado e gerando o padrão de disparo no MTAG, de virar a cabeça mais ou menos, né? E que manda o comando para os neurônios da medula, tá? E daí o que eles fizeram foi uma proposta de como fazer esse pedaço aqui, né? Como sair do teto óptico e chegar no MTAG, dessas respostas que são num mapa, conseguir chegar no padrão de disparo do MTAG, que é uma variação de taxa, né? Se você faz uma estimulação no MTAG curta, o que você faz é uma sacada ocular curta. Se você faz uma excitação, né, ativação elétrica mais longa, você faz uma sacada mais longa, tá? Então isso aqui é quase como um interruptor. Quanto mais tempo você segura esse interruptor, mais vira o olho, mais a sacada, mais sacada acontece. E na coruja, mais virada de cabeça acontece, né? E deles eles propuseram um modelo que tem a ver com as taxas de disparo e a conectividade, conseguindo partir desse mapa que estava no colículo, que foi jogado para o teto óptico, como fazer desse mapa fazer um padrão de disparo correspondente à virada de cabeça, tá? Ou seja, aqui a gente conseguiu, olhando esse trabalho, a gente mata todo o caminho, né? Desde o som até a construção do mapa, até cair numa área multimodal, até controlar os neurônios que fazem a orientação, né? Por isso que eu falei que era um exemplo mais completo da neuroetologia, que você chega do som até a virada de cabeça. Sensacional, né? Eu acho sensacional. E a gente fechou esse pedaço aqui, conseguiu passar por tudo. Agora só tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, outro exemplo mais levezinho, mais divertido, que é a influência dos outros inputs no colículo, tá? E
eu tinha falado aqui que a coruja seguia muito por visão, assim como seguia por som, ela seguia por estímulo visual, tá? E ela faz a caçada tanto por som quanto por estímulo visual. E aqui é o circuito, né? Então, aqui está uma corujinha, em que existe uma correspondência entre os campos visuais e os campos auditivos. Tá? Então, o mapa auditivo que segue pro teto óptico, ele encaixa direitinho com o mapa visual, né? Que chega do sistema visual. Tá? Então, o mapa auditivo e visual, eles são sobrepostos. Tá? E aqui tem um pedaço que a gente viu, né? Então, de que na parte de baixo do colículo, os neurônios respondem para diferentes frequências, depois você integra as várias frequências e consegue chegar nos ITDs mesmo, né? Então, aqui tem atividade rítmica, e aqui tem uma atividade que responde especificamente para cada ITD, e desse mapa de cada ITD cai para uma região do teto óptico que é correspondente ao espaço visual. Tá? Então, o espaço auditivo e o espaço visual caem no mesmo lugar. A mesma célula que responde tanto para som quanto para luz, certo? Vindo daquele mesmo lugar. Tá? E o que o Eric Knudsen fez? Né? Ele que mostrou o mapa. Né? Lá no 70, ele mostrou o mapa junto com o Konishi e ele fez um experimento aqui com as corujas. O que ele fez foi colocar lentes na corujinha, aqui é uma corujinha bebê, né? Aquela feinha lá com a penugem, né? E o que ele fazia era colocar lentes que deslocavam o campo visual, né? Ou seja, um estímulo, uma fonte sonora, fonte visual que estava colocado na frente, ela vai continuar ainda mandando o som como se estivesse vindo da frente, mas a posição aparente visual dela vai estar deslocada, tá? Então, essa lente fazia exatamente isso, de deslocar a visão, tá? E daí a coruja fica num conflito, né? Que cada estímulo está vindo de um local, né? Então, aquele pedaço do teto óptico que respondia para a visão e para a audição, ele teve essa relação quebrada. A visão foi para um outro lado, ou seja, uma outra célula está respondendo para aquele campo visual, tá? E aí, como é que a corujinha se lida com isso? O que ela faz, por aprendizagem, é migrar esse campo visual, auditivo, para o campo alterado da visão. Ou seja, antes da lente, você tinha um campo auditivo aqui, mas quando você coloca a lente e o bicho experiencia aquele ambiente alterado, o mapa auditivo vai para o outro lado, tá? Ou seja, a visão calibra a localização de som nas corujas, né? Então, a partir do estímulo visual não correspondente, toda a parte de circuitaria auditiva é alterada, né, no colículo, né? Então, altera, isso foi descrito no colículo. Então, daquele mapa que era todo coincidente, bonitinho, antes de fazer essa brincadeira aqui, né, você tinha todas as posições respondendo para a visão e para a audição, mas quando você quebra essa relação, botando, aqui era 0, 20 e 40 graus, aqui virou 40, 20 e 60 graus. Quebrou. O que acontece, quando quebrou essa relação, o que acontece é que as projeções que eram da parte central do colículo, que eles iam todos para uma célula que respondia aquele TD, aquelas conexões são enfraquecidas, tá? E novas conexões são formadas pro local correspondente, tá? Então, o que era essa seta aqui, aquela conectividade daquele mapa complicado, né? Esse aqui, né? Então, essa conectividade desse mapa complicado, ela é alterada, ela é flexível, ela é moldável por aprendizagem. E, resultado, se consegue
calibrar a audição espacial para aquele novo mapa visual, né? Então, a visão calibra a localização sonora. A visão calibra a localização sonora. Lindo, né? Lindo. Tá aqui, então. Matamos mais uma aula com as corujas, vendo sobre localização sonora, vendo sobre interação como que são as pistas, como que isso é computado, como que isso guia o comportamento, como que isso pode ser alterado por aprendizagem. Esse exemplo é lindo. Isso aqui é neuroetologia na veia, tá? Matamos a nossa aula 11, com o exemplo mais cascudo que existe em neurociência, neuroetologia pelo menos, que é mais cascudo, mais bem entendido, da localização de som em corujas. Beleza? Quem quer fazer uma pergunta aí? Pode fazer pergunta de monte isso aí. Isso aqui eu consigo responder um monte de coisas. Até duro selecionar um material interessante aqui. Não. Bom, e se ninguém tem pergunta, então vamos seguir para as atividades. Então, que daí então são responder essas duas questões, tá? Eu vou botar um sonzinho para vocês ali, vocês vão ter que olhem esse sonzinho depois no Audacity, vejam as características deles e respondam essas duas questões, tá? Pode dar para usar aquela mesma estrutura. Agora, esse é o jeito que se responde questão dissertativa, né? Usando aquela estrutura de textos, né? Então, não vou ficar mais botando isso, mas aqui está só dizendo que responder uma questão escrita, um bom jeito é seguir esse formato aqui, né? Definir qual que é a função de cada parágrafo e para encadear as ideias e estruturar isso como um texto dissertativo. Tá? Então, façam essa questão em grupo e respondam o resumo reflexivo individual, né? Importante para a frequência também. Tá? É isso. Fechou? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vou parar aqui a gravação.